Bem, meus amigos, está chegando o nosso horário. Hoje, dia 1º de agosto de 2022. O tempo está passando rápido, não é? E às segundas-feiras, às 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando hoje, vamos estudar a questão 221 de O Livro dos Espíritos, que está na parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências. Ainda estamos falando das ideias inatas. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos agradecer a Deus a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui em família para mais uma oportunidade de esclarecimento, de aprendizado. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos lares, nossos familiares e amigos, e que possamos, Senhor, continuarmos firmes no estudo, no aprendizado, na prática dessa doutrina abençoada. E assim, envolvidos pelas vibrações amorosas que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita iniciarmos os nossos estudos do dia de hoje. Graças a Deus. Então, como eu sempre peço a você, todo mundo aí, ó, só copinho de água, que é bom para fluidificar. E eu também pedi a vocês, botei no WhatsApp, eu não sei se vocês viram, quem tivesse esse livrinho, ó, do Allan Kardec, O que é o Espiritismo, deixasse aí que tal, a gente vai usar. Então vamos começar lendo a questão 221 de O Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. O som tá bom para vocês? Se tiver bom, faz aí um positivo. Maravilha. Na questão 221, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva, quer dizer, uma lembrança passada, o sentimento instintivo que o homem, mesmo selvagem, e esse selvagem, vamos levar em conta a época que o texto foi escrito, 1857, né? A visão da ciência, né, dos povos indígenas era essa visão de selvagens, e hoje nós não sabemos que não é isso, né? Eles não são selvagens, mas a visão da ciência do século XIX era essa. Possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura, tá? Aí os espíritos respondem, é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Então ele quer saber o seguinte, por que o homem, mesmo sendo esse homem que ele chama de selvagem, possui da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Nós sabemos que os povos indígenas, eles também cultuam, não é? A natureza, eles também têm uma ideia de divindade. É uma coisa que esses povos trazem com eles, como nós também temos. Então, eles respondem que o porquê de ter essa ideia, essa intuição de que existe um ser superior ao homem. E ele diz que é uma lembrança que o espírito traz, né, daquilo que ele sabia como espírito. Apesar de passar pelo esquecimento, com a reencarnação, nós temos essa intuição. Mas o orgulho, amiudadamente, abafa esse sentimento. Então, muitas vezes, o homem, por orgulho, ele não quer aceitar que exista um ser superior, porque aí entra aquela coisa de religião, alguns que dizem que a religião é o ópio do povo, né? Que somente os fanáticos têm religião. Tem essas pessoas assim. Então, ele tenta abafar essa ideia sobre esse ser superior. Por exemplo, a minha neta, né? Neta do meu marido, considero minha neta. Ela estava falando, ela está terminando o 2º grau.
Então, ela tem um professor que ele é ateu. Então, os alunos tiveram, né, que falar sobre, escolher um tema, e ela escolheu Jesus, começou a falar. Então, ele, várias vezes, enquanto ela fazia a explanação, ele interrompia e dizia assim, tudo bem, você está defendendo esse tema, mas você sabe que ele não existe, né? Que isso é uma criação do homem. Entendeu? E aí ela trazia a argumentação dela, porque ela é espírita, né? Mas ele sempre colocava isso, como se aquilo fosse uma utopia, uma fantasia dela, essa crença que ela tem. Até que ela disse para ele, o senhor tem o direito de ter o seu pensamento, a sua crença, como eu tenho o direito de ter a minha. E aí ele parou. Mas é o orgulho de aceitar essa ideia de um ser superior que eu não posso ver, entendeu? Esse é o orgulho, eu não vejo. Eu só acredito naquilo que eu posso ver, que eu posso pegar, eu não vejo. Então, acreditar em algo que eu não vejo, então, para essas pessoas parece que isso é uma ideia de pessoas assim que não tem um raciocínio muito lógico. Então, eles pensam assim, né? Aí na 221A, serão devidas a essa mesma lembrança certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos. Então, existem temas, existem crenças que perpassam por vários povos. Às vezes explicando de uma forma diferente, mas o tema é o mesmo. Quer ver um caso aqui? Não precisa vocês pegarem, não. Eu coloquei no Evangelho de João, quem quiser anotar, capítulo 9, versículo de 1 a 3. João, capítulo 9, versículo de 1 a 3. Sobre esse tipo de crença que perpassa por várias culturas ao longo do tempo. Olha essa aqui. Cura do cego de nascimento. Capítulo 9, versículo 1, Evangelho de João. E passando Jesus, sempre lembrando esse passando Jesus. Jesus está sempre passando, né, por nós. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram-lhe, mestre, quem pecou? Este homem cego, ou seus pais, para que nascesse cego? Opa! Peraí. Eles estão perguntando a Jesus se aquele homem que nasceu cego, será que ele nasceu cego porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Aí você diz assim, peraí, mas pecou quando? Pecou quando? Porque se eles fazem essa pergunta, mestre, quem pecou? Este, que é o cego, ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então eles estão querendo saber se o homem é cego, se o homem nasceu cego porque ele pecou. Pecou quando? Se ele pecou para que nascesse cego, qualquer pessoa com raciocínio que não precisa nem fazer grandes malabarismos vai entender que eles estão dizendo de um pecado que aconteceu antes dele nascer, não é? E olha só, mestre, quem pecou? Este, que é o cego, ou seus pais para que ele nascesse cego? Eles estão querendo dar a ideia de que ele pecou antes de nascer e por causa desse pecado ele nasceu cego. Ou os pais pecaram no passado e por isso tiveram um filho cego. Qual é o tema que eles estão abordando aqui? Reencarnação. Então eles tinham essa ideia. E Jesus responde, nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi
para se manifestarem nele as obras de Deus. Então, ele não nasceu cego por pecado pessoal nem dos pais, mas sim porque para se manifestarem nele as obras de Deus. Então, essa crença da reencarnação, da transmigração das almas, é uma dessas crenças antigas. Por isso, na questão 221, vem essa pergunta: serão devidas a essa mesma lembrança, essa intuição de coisa, da existência de um divino, certas crenças, como a reencarnação, relativas à doutrina espírita, que se observam em todos os povos? Então, quer dizer que, na maioria dos povos, existe essa ideia de uma vida anterior ou de uma vida futura. Essa ideia navega por entre várias crenças, entre várias civilizações. E ele responde assim: esta doutrina, que é a doutrina da reencarnação, da transmigração das almas, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 3, é tão antiga quanto o mundo. Olha só, é tão antiga quanto o mundo. Tal o motivo porque em toda parte a encontramos, o que constitui prova de que é verdadeira. Se várias civilizações, ao longo da história da humanidade, ele diz que ela é antiga, sempre tocou nesse assunto, abordou esse assunto, é porque ela é verdadeira, conservando a intuição do seu estado de espírito. O espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia. Então, por que essa crença está sempre presente? Porque quando a gente encarna, a ideia de que eu já vivi, a ideia que eu sou um espírito, ela está sempre ali na minha cabeça. Porque quantas vezes eu já encarnei e quantas vezes eu já desencarnei? Quantas vezes eu já estive na erraticidade? Quantas vezes eu já tive encarnado? Então, essa ideia, ela vai ficar no nosso inconsciente profundo, sempre ali, presente, né? Então, nós vamos ter sempre essa ideia do mundo invisível. Por mais, vamos dizer assim, afastado da civilização seja um povo, vamos falar dos povos indígenas, eles também têm essa ideia, né, da ancestralidade, do divino, do místico. Eles também têm isso. Essa ideia dos deuses, né? O Deus Sol, o Deus Lua, o Deus das matas, que é sempre um ser invisível para eles. Então, essa ideia está sempre na cabeça do homem. Mas, como ele diz, os preconceitos, basta às vezes falseiam essa ideia. E a ignorância, que é a sombra, lhe mistura a superstição. Então, a gente acaba, né, trazendo uma superstição, um misticismo para essa ideia. Agora nós vamos entrar na realidade, é uma grande, essa questão 222. É uma publicação imensa, que a gente vai aos pouquinhos fazendo a leitura, porque são considerações sobre a pluralidade das existências, o item 222 do Livro dos Espíritos. E ele inicia assim: não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Reparem, ele coloca a reencarnação como um dogma. E o que é o dogma? O dogma é a teoria, tá? Ou melhor, vamos dizer aqui, o que vem a ser o dogma em si, não importa a religião. O dogma é o ponto fundamental de uma doutrina religiosa. Ponto fundamental de uma doutrina religiosa, tá? Apresentado como certo e indiscutível.
Todas as religiões têm um dogma. Tá? Todas elas têm. E ele é o ponto fundamental de uma doutrina religiosa. Tá? Apresentado como certo e indiscutível. A religião católica tem vários dogmas. O dogma da Santíssima Trindade, o dogma da Virgindade Maria. E, de certa forma, a doutrina espírita também tem um dogma. O dogma da reencarnação. Né? O dogma da reencarnação. Então, ele diz aqui, não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Quem é Pitágoras? Pitágoras, ele era da cidade de Samos, na Grécia. Por isso que é chamado de Pitágoras de Samos, da Grécia. Foi um filósofo e matemático grego. Ficou conhecido como pai da matemática. E ele viveu por volta de 570 a 495 a.C. Então, eles ressuscitaram, né, como ele diz aqui, esse dogma da reencarnação da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos, e aqui Kardec coloca isso bem claro, nessa questão 222, nunca dissemos ser a ideia da reencarnação de invenção moderna. Tá? Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Então, Kardec nunca disse que a reencarnação foi uma criação da doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. O que é o espiritismo, né? Essa doutrina que fala da transmigração das almas, do intercâmbio dos espíritos, isso desde Noé já existe essa ideia. Porque quem é que mandou Noé construir o barco? Quem é que disse para Noé que o mundo ia acabar, ia haver uma inundação? Noé, quem viu o filme, ou lá na Bíblia também, ele tinha um avô chamado Matusalém. Imagina, Noé já é antigo, imagina Matusalém. E ele sobe uma montanha para falar com Matusalém, que é um espírito, que manda ele fazer alguma coisa. Manda ele fazer um negócio lá. Então já é o intercâmbio. Jesus, no Tabor, conversando com Moisés e Elias. Não é? Lembra de Moisés e a sarça ardente? Era um fogo que queimava no arbusto e ali um espírito falava para ele, volta para o Egito. Então, isso está presente. Quando Abraão recebeu a ordem para sair da Babilônia, então isso está presente, esse intercâmbio está presente na história da humanidade, né? Então, é uma lei da natureza. O espiritismo há de ter existido desde a origem do ser. Só que não tinha esse nome, espiritismo, que esse nome foi criado por Kardec. Né? Mas, em outros nomes, sempre existiu. Sempre existiu. Quando o Paulo, no estudo que nós falamos, reuniões pneumáticas, né? Que eram reuniões onde ia ter um intercâmbio. Pneuma vem de espírito. Então, isso sempre existiu. E sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais da antiguidade, mas remota. Então, você vai encontrar, né, fatos espiritais ao longo de toda a história da humanidade. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da mente em psicose, tá? Como ele falou aqui, ressuscitaram essa ideia da doutrina pitagórica, mas não foi Pitágoras o autor do sistema da mente em psicose. O que é a mente em psicose? É a teoria da transmigração da alma. Abrange a possibilidade do espírito encarnar em certos corpos de animais irracionais ou de vegetais. Então, já é uma outra forma
de encarar a reencarnação. Por isso aqui, voltando à questão 221A, diz assim, ó, no meio da resposta da questão 221A, conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem instintivamente consciência do mundo invisível, mas os preconceitos, bastas vezes, falseiam essa ideia. E a ignorância lhe mistura a superstição. Ora, a mente em psicose é uma, vamos dizer assim, eu não quero usar a palavra ignorância, né? Mas é uma mudança, uma alteração, uma superstição da transmigração das almas. Existe a ideia da reencarnação aí, só que eles afirmam que o espírito pode encarnar numa futura, né, vinda como um animal irracional ou como uma planta. Tem culturas que só aceitam como animal. Tem outras que já aceitam como animal e uma planta. Então, de repente, vovó nasceu, reencarnou com uma erva de passarinho. Entendeu? Outro como uma violeta, outro como aquela que dá a coceira danada, o pó de mico, né? Então, eles têm essa ideia. Então, a gente já pode perceber aí que é uma mudança. Imagina um espírito reencarnar com pó de mico, né? Como ter saído sei lá, do brejo, que o pessoal fala. Fica meio complicado, né? Mas são ideias, são mudanças, alterações, aquela coisinha a mais ou a menos que eles colocam na doutrina, na reencarnação. E ele diz aqui, mas não foi ele, Pitágoras, o autor da metempsicose. Ele o colheu, essa ideia, dos filósofos indianos e dos egípcios. Nós temos alguns deuses, quer dizer, os egípcios tinham, se eu não me engano, é Horus, que tinha o corpo de um homem e a cabeça, acho que não sei se é o falcão ou tipo um outro animal. Oh, meu Deus. Mamífero, o Horus, o deus Horus, eu não sei bem, né? Quem quiser aí, bota aí, deus Horus, eu não sei que é um deus egípcio. Tem aquele também indiano, que é um menino com a cabeça de elefante, não tem uns deuses assim, egípcios, né? Não sei se é Shiva, o que é, né? Eu sei que tem um assim, indiano, que tem a cabeça, tem até é um elefante, né? E mais tem, eu sei que o egípcio tem Horus, mas eu não sei bem a forma, eu sei que é a forma de um animal. Então, ele colheu essa ideia dos filósofos indianos e dos egípcios, que tinham desde tempos imemoriais. Então, os egípcios e os indianos, eles acreditavam na reencarnação e acreditavam na mente em psicose, né? Então, é essa questão aí mais avançada. Deixa eu colocar aqui, Opa. Deixa eu ver aqui um instantinho, que eu sempre vou buscar, eu gosto de buscar. A Horus, né? É o deus dos céus e dos vivos. São vários, Rússia. Filho do irmão Ísis e Osíris Horus, foi concebido quando seu pai já estava morto, mumificado. Seu pai era o deus da vegetação, do além e do julgamento, enquanto sua mãe é a deusa da fertilidade e da magia. Deixa eu queria ver. Qual animal representa Horus? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui qual animal representa Horus. Falcão, falcão. É o falcão. O deus Horus que perdeu e recuperou a visão por causa de Sete. Era representado por um falcão, considerado criador da civilização e relacionado com o céu,
a guerra e a caça, além de ser filho de Ísis e Osíris. Foi a partir desse deus que surgiu a lenda do olho, símbolo popular ao redor do mundo. Então, ele era filho de Ísis e Osíris, e ele tinha a forma de um falcão. Então, a gente já vai percebendo como é antiga essa ideia, né? Aí ele diz aqui, a ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar. Era comum essa crença da transmigração das almas. Transmigração das almas é da reencarnação, tá? Era muito comum, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo eles a adquiriram? Por uma revelação ou por intuição? Ignoramos-la. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia, quer dizer, a ideia da reencarnação, não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se à inteligência de Skoll se não contiver algo de sério. Para uma ideia se manter desde que o homem surgiu na Terra, podemos dizer mais ou menos isso, até os dias atuais, alguma coisa ela tem que ter de sério. Não a ideia da mente em psicose, mas a ideia da transmigração das almas, que as almas retornam ao corpo. Algumas culturas dizem que pode ser com animal. A Denise vai partilhar o ecrã aqui? O que é? Deixa ela partilhar isso aqui. Não que seja de um animal, não que seja a de um vegetal ou de um homem, mas a ideia surge. Aí ele tem aqui, ó, Ísis, né? Deusa da matemática, Horus, olha aí, Deus da vingança, céu, proteção, a cara aí do falcão, Tote, Deus do conhecimento e sabedoria, também tem uma aparência de animal, né? Ra, aí depois tem Sete, Deus das tempestades, também tem a aparência de um animal. Olha aqui Anubis, Anubis que parece que é do lobo, né? Parece ser um lobo, ou então tem um outro animal muito parecido com o lobo, é que me fugiu o nome agora. Ele é parecido, não é raposa, não. Ai, quase que o nome veio agora na minha cabeça aqui. O Anubis. Né? Então, a gente vê, obrigado, Denise, como essa ideia, esses deuses, era muito comum isso, né? Essa ideia, né, do homem ter... O Anubis é o abridor de caminhos, né? Ele também tinha aparência de um animal, quase que eu me lembrei. Tipo, parece chacal, é um canídeo, é um chacal. Então ele tem a forma de um chacal. Então a gente percebe como essa ideia é antiga, gente. Os egípcios estão aí desde 8.000 anos antes de Cristo e vai por aí afora. E eles estão aí, né? Então, ele diz aqui, essa ideia da reencarnação, não da metempsicose, ela atravessa todos esses tempos. Então, ela tem que ter alguma coisa de verdade. Aí ele diz aqui, assim, a ancianidade, quer dizer, a antiguidade desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria uma prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose, que é aceitar que um espírito reencarne como planta ou como animal irracional, né, dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e vegetais reciprocamente. Aqui ele só fala de animais, mas também era aceito como vegetais. Vovó Tiririca reencarna como Tiririca do Brejo. Não dá. Um espírito reencarnar
como vegetal, não dá para aceitar o troço. Mas tem pessoas hoje, principalmente na Índia, que acreditam nisso. 2021. Mas a gente respeita a cultura dos outros. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, né? Os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até os nossos dias. Simplesmente eles, os espíritos, a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza, não aceitando a metempsicose, e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição, que é a metempsicose e outras coisas mais, né? Aí ele diz aqui, circunstância digna de nota é que não só neste livro, quer dizer, o livro dos Espíritos, os Espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. Então, nesse livro, O que é o Espiritismo, que foi publicado antes de O Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Kardec ainda estava preparando, né, a codificação. No capítulo 2, que tem por título Noções Elementares de Espiritismo, baseado no que ele já encontrava em várias publicações no Oriente, no Ocidente, sobre esse tema, eu vou pegar o item 7 do capítulo 2, item 7, que trata dos espíritos. O item 7 diz assim: os espíritos não são, como muitas vezes se supõe, seres à parte na criação, mas as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos despojadas do seu invólucro carnal. Aquele que admite a existência da alma sobrevivendo ao corpo, admite por isso mesmo a existência dos espíritos. Negá-los seria negar a alma. Verinha, você pode ler o item 8? A Vera leu o item 8, a Carmen leu o item 9, Denise pega o item 10. Alguém mais tem aí o livro? Eu não tenho. Ah, tá. Então, Verinha, lê o item 8. Aí a Denise pega o item. Tá. Eu leio o 9 e a Denise pega o 10. Vamos lá. Verinha, eu entendo. Olha, faz-se geralmente uma ideia muito errônea do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos, nem chamas semelhantes a fogos fatos, nem fantasmas como os pintam nos contos das almas do outro mundo. São seres nossos semelhantes, tendo como nós um corpo mais fluídico e invisível no estado normal. Pode ler o item 9, Verinha. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem duplo invólucro, um pesado, grosseiro e destrutível, o corpo, o outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. Deixa o livro aberto, só a Verinha que tem, né? Item 10. Portanto, há 3 coisas essenciais no homem. Primeiro, a alma, ou espírito, princípio inteligente, em que reside o pensamento, a vontade e o senso moral. Segundo, o corpo envoltório material, que coloca o espírito em relação com o mundo exterior. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, leve, imponderável, que serve de laço e de intermediário entre o espírito e o corpo. Lê aí o 11 e o 12, Verinha. 11. Quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, tomba e o espírito o abandona,
como o fruto se despoja da sua semente, a árvore da casca, a serpente da pele, em uma palavra, como se deixa um vestido velho que já não pode servir. É o que se designa pelo nome de morte. A morte é apenas a destruição do invólucro corporal, que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. Denise, Ouvindo assim, até é mais fácil, né, pensar na morte, né? Denise, você pode ler? Não, tá, eu vou ler a 13. A morte Se do... quiser, eu continuo. Depois você pega a 14. Eu vou ler a 13. A morte do corpo desembaraça o espírito do envoltório que o prendia à terra e o fazia sofrer. E uma vez livre desse fardo, ele só tem o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. Pode ler a 14. 14. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Observação. A alma é, assim, um ser simples, um espírito, um ser duplo, e o homem, um ser triplo. Seria mais exato reservar a palavra alma, para designar o princípio inteligente, e o termo espírito para ser semimaterial, formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas, como não se pode conceber um espírito inteligente isolado da matéria, nem o perispírito, sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas uma pela outra. É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo. Do mesmo modo, porque se diz que a cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias, e filosoficamente, porém, é essencial fazer-se a diferença. 15. Revestidos de corpos materiais, os espíritos constituem a humanidade ou mundo corporal visível. Despojados desses corpos, constituem o mundo espiritual ou mundo invisível. Povoam o espaço e no meio deles vivemos, sem nos darmos conta, da mesma forma que vivemos no meio do mundo dos infinitamente pequenos, dos quais sequer suspeitávamos antes da invenção do microscópio. Então, é o que ele está querendo dizer aqui, ó, que numerosas comunicações, que não foi só neste livro que nós vamos encontrar o tema dos espíritos, tá? Os ensinos dos espíritos. Eles ensinaram sobre isso no decurso dos últimos tempos. Antes mesmo da publicação de um livro dos espíritos, se obtiveram em vários países comunicações falando sobre isso. E esse livro aqui mostra que, antes da publicação, Kardec já estava tratando desse assunto. Continuando aqui no Livro dos Espíritos, talvez fosse aqui o caso de examinarmos por que os espíritos não parecem todos de acordo sobre esta questão. Existe um grupo de espíritos que não há, de espíritas e espíritos que não estão de acordo sobre a ideia da reencarnação. Por mais que nos pareça assim um espanto, mas existem espíritas e espíritos na erraticidade que não estão de acordo com a ideia da reencarnação. E ele vai dizer que mais tarde voltará esse assunto. Mas aí eu preparei aqui para gente um PDF. Eu só vou acender a luz um pouquinho, que aqui já está começando a escurecer. Né? Que nós já até abordamos esse assunto, mas eu quis trazer de volta, porque parece
né? Um contrassenso. Como espírita que não acredita na reencarnação, como espíritos que não acreditam na reencarnação, sim, existem. Quer dizer, existiam no século passado. Eu não sei se ainda continuam a pensar da mesma forma. Então, eu vou partilhar aqui o ecrã. Depois alguém aí só diz assim, estamos vendo. Só para... Foi desse livro, A História do Espiritualismo, de Sir Arthur Conan Doyle. Eu já falei sobre isso, mas eu quis trazer novamente, já que o assunto veio à tona, tá? Todos estão vendo, né? Capítulo 21, Espiritismo francês, alemão e italiano. Eu não estou vendo o positivo, eu só queria que se alguém dissesse. Estamos vendo sim. Estamos vendo. Estamos vendo sim. Tá ótimo. Então vamos lá. Kardec, quem está narrando é Sir Arthur Conan Doyle. Todo mundo sabe quem é, né? Kardec conduziu as suas investigações comunicando-se com inteligências por meio de perguntas e respostas, assim obtendo material para os seus livros. Então, Allan Kardec, foi assim que ele formou, organizou a codificação. Muitas informações foram fornecidas a respeito da reencarnação em O Livro dos Espíritos, item 132. Carmen, você pode ler para a gente o item 132 de O Livro dos Espíritos? Item 132. Objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Não precisa ler a... E aqui tem uma notinha. Notinha. Não precisa ler, tá Não bom? precisa ler, não? Não. Então, ele disse aqui, muitas informações foram fornecidas a respeito da reencarnação em O Livro dos Espíritos, item 132, que a Carmen leu. Tá aí, ó. Começa assim: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então, é por isso que nós reencarnamos, para evoluir, chegarmos à perfeição e assim podermos nos aproximarmos de Deus. Agora, os espíritas ingleses, lá no século XIX, lá por volta de 1870, 1880, não chegaram a uma conclusão no que se refere à reencarnação. Alguns aceitam, outros não. A atitude geral é que, como a doutrina não pode ser provada, quer dizer, nenhum espírito, é mais ou menos assim, nenhum espírito se materializou, se mostrou, é como eles acreditam, se mostrou para o povo e disse: olha, nós estamos aqui e somos espíritos, né? Como muita gente fala dessa forma, né? Muitos deles não aceitavam essa ideia. Então, eles dizem aqui, a atitude geral é que, como a doutrina não pode ser provada, como eles dizem, né? Provada,
o melhor seria excluí-la. Então, alguns aceitam, outros não. A atitude geral é como a doutrina pode ser provada, o melhor seria excluí-la, excluir a ideia da reencarnação da política ativa do espiritismo. Então, de como nenhum espírito chegou e falou, se materializou para o mundo ver, tá? A ideia toda é essa, para o mundo ver, então é melhor a gente tirar isso do espiritismo. Explanando essa atitude, Miss Anna Blackwell sugere que, sendo a mente continental mais receptiva de teorias, o que é mente continental? É porque, se você olhar o mapa da Europa, você vai perceber que a Grã-Bretanha ela é afastada, né? Ela é como se fosse, ela é uma grande ilha. Ela é uma grande ilha. Ela é afastada do restante do continente. Quando você olha o mapa da Europa, só para a gente lembrar aqui, o mapa da Europa, você vai ver que a Grã-Bretanha ela está, de certa forma, afastada do restante do continente. Então, ele diz o quê? Ele diz aqui que a França faz parte do continente, enquanto a Grã-Bretanha ela está afastada. Então, ele quer dizer o quê? É o Reino Unido, Grã-Bretanha, o Reino Unido, ele é afastado do continente, tá? Então, ela diz aqui, enquanto a mente continental, que são os países que formam a França, a Alemanha, a Suíça, a Áustria, que eles fazem parte do continente europeu. A mente inglesa, que está afastada no mapa, né? Ela é afastada do continente, porque ela é uma grande ilha. A mente inglesa, aí já tem o preconceito, né? Geralmente declina de considerar qualquer teoria enquanto não se tiver certificado dos fatos admitidos pela teoria. Então, ela quer dizer o quê? Né? Que é como se eles, a França e outros países ali do continente são místicos. É mais ou menos assim, né? Eles seriam místicos, enquanto os ingleses, eles têm os pés no chão, né? Então, tanto que eu peguei aqui, ó, o Canal da Mancha. O Canal da Mancha é um braço de mar que faz parte do Oceano Atlântico e que separa a ilha da Grã-Bretanha do Norte da França e une o Mar do Norte ao Atlântico. Então, a Grã-Bretanha ela está separada do restante, de certa forma, do continente. Então, ela diz que a mente continental, que são os países, né, como França, Alemanha, Áustria, Grécia, Itália, que fazem parte do bloco mesmo do continente, eles são mais receptivos de teorias, são mais místicos, tá? São mais místicos. Então, a mente, quanto mais receptiva de teoria, aceitou Allan Kardec, porque eles são mais místicos. Então, ela está dizendo que Kardec é místico. Enquanto os ingleses, né, enquanto a mente inglesa geralmente declina de considerar qualquer teoria enquanto não se tiver certificado dos fatos admitidos por tal teoria. Mr. Thomas Brevior, um dos redatores do Magazine Espiritual, um jornal inglês, né, The Spiritual Magazine, resume, é o inglês, né, é o editor desse jornal, resume o ponto de vista prevalecente dos espíritas ingleses de hoje, em 1876. Escreve ele. Por que de hoje? Porque esse livro foi publicado por Arthur Conan Doyle no século XIX. Então, quando ele disse de hoje, o Arthur Conan Doyle, ele está falando de 1876, entendeu? Então, ele escreve o parecer do Mr. Thomas Brevior. Ele diz assim,
Quando a reencarnação assumir um aspecto mais científico, quando puder oferecer um demonstrável conjunto de fatos que admitam verificação como os do moderno espiritismo, merecerá ampla e cuidadosa discussão. Por enquanto, que os arquitetos da especulação, o que ele considera Kardec, se divirtam como quiserem, construindo castelos no ar. A vida é muito curta e há muito que fazer neste mundo atarefado, para que deixemos os vagares e as inclinações a fim de nos ocuparmos em demolir essas estruturas aéreas, quer dizer, vive com a cabeça nas nuvens, né? Ou apontar os frágeis alicerces em que se assentam. É muito melhor trabalhar naqueles pontos em que concordamos, em que o pessoal do continente, o pessoal da ilha, né, concordam, do que nos engalfinharmos sobre aqueles em que parece que divergimos tão desesperadamente. William Howitt, um dos pioneiros do espiritismo na Inglaterra, é ainda mais enfático em sua condenação à reencarnação. Depois de citar Emma Harding, na sua observação de que milhares do outro mundo, quer dizer, milhares de desencarnados, protestam através de distintos médios que não têm conhecimento nem provas da reencarnação. Então ele diz, né, que vários desencarnados enviaram mensagens através de distintos médios, afirmando esses espíritos, esses desencarnados, que eles não têm conhecimento nem provas da reencarnação. E ele vai afirmar ainda assim, a coisa, quer dizer, a coisa é o tema da reencarnação, abala as raízes de toda a fé nas revelações do espiritismo. Se formos levados a duvidar das comunicações espíritas sobre o mais sério aspecto, sobre as mais sérias afirmações, onde está o espiritismo? Quer dizer, se nós formos duvidar desses espíritos, que ele diz que enviaram mensagens pelos distintos médios ingleses, afirmando não conhecer a ideia da reencarnação, onde estaria o espiritismo? Aí ele continua, se a reencarnação for uma verdade lamentável e repelente como é, olha só, ele considera a ideia da reencarnação lamentável e repelente. Deve ter havido milhões de espíritos que, ao entrarem no outro mundo, em vão terão procurado os seus parentes, os filhos, os amigos. Já teria chegado a nós esse sussurro de milhares, de dezenas de milhares de comunicantes, né? Nunca podemos, portanto, só nesse campo, considerar falso o dogma da reencarnação como o inferno do qual ele brotou. Então, ele diz que os espíritos, ao chegarem no plano espiritual, né, em vão terão procurado seus parentes, os filhos amigos, porque não encontrariam ninguém lá, porque eles todos já teriam reencarnado. E esses espíritos teriam reclamado. Desencarnei, cheguei aqui no plano espiritual, não encontrei ninguém da minha família, todo mundo já reencarnou. E eles não falaram sobre isso. Eles não fizeram essa reclamação. Então, ele, por isso, considera falso o dogma da reencarnação. E diz que a ideia veio do inferno. Kardec retirou essa ideia do inferno. Alexander Aksakov, um russo, que já conversamos sobre ele aqui, num artigo muito interessante também, em 1876, dá os nomes dos médios do grupo de Allan Kardec, com uma descrição deles. Ele descreve cada um dos médios que trabalham com Allan Kardec. E também indica que a ideia da reencarnação era fortemente aprovada na França naquele tempo. Então, Aksakov, que era russo, fala de Allan Kardec, fala muito bem de Allan Kardec, e diz que na França a ideia da reencarnação é fortemente aprovada. Escreve Aksakov, é claro que a propagação desta doutrina por Kardec foi matéria de forte predileção, lá na França, né? De início, a reencarnação não foi apresentada como objeto de estudo, mas como um dogma. Para o sustentar, recorreu com frequência a escritos de médios, que, como bem sabemos,
facilmente se submetem à influência de ideias preconcebidas. E o Espiritismo as produziu em profusão. Então, houve, sim, no início, várias ideias preconcebidas, tá? Enquanto que, através de médios de efeitos físicos, não só as comunicações são mais objetivas, mas sempre contrárias à doutrina da reencarnação. Kardec seguiu o rumo de sempre desprezar esse tipo de mediunidade, tomando como pretexto a sua inferioridade moral. Por quê? Porque para Kardec, através de seus estudos, né, aquele médium que somente deseja trabalhar com efeitos físicos demonstra, de certa forma, uma inferioridade moral. Vocês lembram quando, lá no início, vamos dizer assim, do século XX, nos anos 30, nos anos 40, Chico Xavier, juntamente com um grupo, começou lá em... Não foi em Uberaba, não, esqueci o nome da outra cidade, de onde ele veio, né? De onde ele nasceu, fugiu o nome agora. Eles... Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo. Ele se reuniu com um grupo e eles produziam muitas reuniões de efeitos físicos. Chega um momento que Emmanuel chega para ele e chama a atenção dele e diz assim, ó, vamos parar. Não há mais necessidade de continuar com estas reuniões, porque elas despertam apenas a curiosidade das pessoas. Nada de muito relevante há que aprender com elas. Aí ele vira-se para Chico e diz assim, a partir de agora você vai começar a materializar livros. Porque o estudo, o ensino dos espíritos virá para os homens através das psicografias, das mensagens, dos livros. Porque o fenômeno físico ele é interessante no início, mas depois que você viu 1, 2, 3 espíritos se materializarem, 1, 2, 3 objetos se materializarem, o que mais você tem a aprender? E a questão moral virá através do ensino dos espíritos, tá? Então, muitas vezes, sim, no início, em que o espiritismo começou a ser organizado, haviam, sim, alguns médios já com algumas ideias preconcebidas. E no início isso foi acontecendo, muitas reuniões de efeitos físicos, né? Mas tipologia, essas coisas todas. Mas aí Kardec foi deixando de lado essas questões dos fenômenos e foi buscar o outro lado, o lado das comunicações, dos ensinos. Oh, desculpa, eu esqueci de ligar aqui também. Assim, o método experimental é, de modo geral, desconhecido do Espiritismo. O Espiritismo não se aprofundou muito nas questões materiais. Existiram, sim, aqueles como Richer, Camille Flammarion, Gustavo Gelei, que fizeram muitas reuniões experimentais. Mas Kardec não se preocupou muito com isso, tá? Durante 20 anos, ele não fez o menor progresso intrínseco e intrínseco e ficou, de certa forma, em completa ignorância do espírito anglo-americano. Ele não teve essa preocupação de buscar escrever dentro da codificação obras trabalhando, como muitos outros fizeram, principalmente os ingleses, né? Essas questões dos fenômenos experimentais, das materializações, como Eusébio Paladino e outros. Ele não se prendeu muito para isso. Ele não se preocupou muito com isso. Os poucos médiuns franceses de fenômenos físicos que desenvolveram seus dons a despeito de Kardec jamais foram mencionados na revista Espírita. Ficaram quase que desconhecidos dos espíritos. E apenas porque os seus guias não sustentavam a doutrina da reencarnação. Então, Kardec, que era a favor da doutrina da transmigração das almas, não quis ficar discutindo esses temas, né? Não quis
ficar mergulhando em pesquisas de fenômenos, porque a gente sabe muito bem que alguns espíritas, né, quando chegam a uma casa espírita, logo perguntam assim: "Ei, eu queria uma mensagem, ei, dá para a gente participar de um fenômeno, dá para ver uma matéria." E hoje em dia, são muito poucas as casas que trabalham com materialização. Que eu saiba, eu só conheço uma, que é o Frei Luiz. Não é? E mesmo assim, não podemos dizer, pelo menos eu não considerava na época, não sei hoje que eu nunca fui lá, uma casa espírita, e sim uma casa espiritualista. Eu sei que eles trabalhavam com materialização, essas coisas. Mas Kardec não se interessou por essa questão. Ele vai mencionar, né? Tem um capítulo lá no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, mas ele não vai se preocupar com isso. Ele não vai se preocupar. Ele começa a assistir aquelas reuniões, né, das mesas girantes, mas logo depois ele já vai começar a pesquisar como é que isso acontece. Quando ele entra em contato assim direto com a espiritualidade, ele já fica interessado nos ensinos com mais profundidade e ele não dá muita atenção à questão do fenômeno, tá? Porque a gente sabe muito bem isso, que a questão do fenômeno, ela ela não traz profundidade para você. E, infelizmente, nós sabemos que até hoje tem gente que adora o fenômeno, né? E fica ali só no fenômeno. Quando você diz assim, vamos estudar aqui a doutrina, vamos estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Ah, não, não. É igual aquele espírita, sem crítica, mas apenas fazendo uma comparação, que passa uma vida inteira só estudando romances espíritas. Tudo bem que tem alguns romances, né? Vamos dizer assim, de Emmanuel, que eu nem considero um romance, é uma obra, um Paulo de Tarso, né? um Paulo Estevam, você não pode considerar apenas um romance. Uma obra de um ensino profundíssimo, né? Mas tem pessoas que querem só aquilo. Você diz assim, poxa, vamos estudar um livro de... Ah, não, não, eu gosto de estudar romance. Então tem até uma autora espiritualista, ela não é mais espírita. Foi ela mesma que falou isso. Que os livros dela são o primeiro lugar das paradas de sucesso da livraria espírita. Porque o pessoal quer ler só aquilo. Não quer se aprofundar nos estudos, né? Então, essas questões, Kardec foi deixando de lado. De um modo geral, ao autor se afigura que o balanço das provas mostra que a reencarnação é um fato, mas não necessariamente universal. Então, o Arthur Conan Doyle ele vai trazer isso, que a ideia da reencarnação é um fato, mas não necessariamente universal, porque naquela época, em 1876, haviam grupos espíritas que não acreditavam nela e haviam grupos espíritas que acreditavam nela. Tá? Quanto à ignorância dos nossos amigos espíritas sobre o assunto, quer dizer, fenômenos, né, como ele diz aqui, os fenômenos físicos produzidos pelos ingleses, né, concernem ao seu próprio futuro. E se não somos esclarecidos quanto ao nosso, é possível que eles sofram as mesmas limitações. Então, ele faz aqui uma crítica aos espíritas franceses que não se interessam a estudar muitos fenômenos. Quando se apresenta a questão, onde estávamos nós antes do nosso nascimento? Temos uma resposta definitiva no sistema do lento desenvolvimento pela reencarnação, com longos intervalos de repouso espiritual. Enquanto, de outra maneira, não temos resposta, embora tenhamos que admitir que é inconcebível que tenhamos nascido em tempo para a eternidade. Existência posterior, quer dizer, se aquele que não acredita na reencarnação e acredita que o espírito, depois de desencarnar, vai viver para sempre, ele diz aqui, isso parece inconcebível. Então ele fala, existência posterior, viver para sempre, parece postular existência anterior. Quanto à pergunta natural, por que então não nos recordamos de tais existências? Já que a reencarnação aconteceu e ela continua a acontecer, por que nós não lembramos? Podemos indicar que tais lembranças
poderiam complicar enormemente a vida presente, e a gente sabe disso. E que tais existências bem podem formar um ciclo que se nos torna muito claro quando pudermos ver completo o rosário de nossas vidas enfiadas numa personalidade. Então, quando a gente puder fazer uma análise de todas as existências que a gente já viveu, aí a gente vai poder compreender melhor a reencarnação. Antes de voltar à história do espiritismo francês, não se pode deixar de atentar para o esplêndido grupo de escritores que o exornam, de escritores que fazem parte desse espiritismo francês. Fora de Allan Kardec e do trabalho científico de pesquisa de Geley, Maxwell, Flammarion e Richer, houve puros espíritos, porque Geley, Maxwell, Flammarion e Richer acreditavam na reencarnação, fizeram muitas pesquisas sobre o espiritismo, mas não podemos dizer que eles fossem espíritas puros. Mas aí ele fala, houve sim puros espíritas, tais como Gabriel Delany, Henri Regnault e Leon Denis, que deixaram pegadas. Especialmente o último, Leon Denis, teria sido considerado como um grande prosador francês, um grande escritor francês, fosse qual fosse o seu tema. Então ele diz que Leon Denis, não importa o tema que ele abordasse, ele foi um grande escritor francês. Né? Então a gente percebe aqui, né, essa temática, essa questão aí, vamos dizer assim, desse debate sobre existência ou não da reencarnação. Então, os ingleses, né, os ingleses dizem que os franceses, principalmente Kardec, ficaram quase que desconhecidos. Não se importaram, não se preocuparam com esse espiritismo, né, anglo-americano, porque o americano também estava muito preso à questão dos fenômenos. Tá? Então, Kardec praticamente não tocou nesse assunto, porque os espíritos que estavam sempre ao lado de Kardec sustentaram a doutrina da reencarnação. Tá? Então, como os ingleses, e aí eles dizem, né, que uns dizem que os espíritas franceses ficaram ignorantes em relação a esse trabalho do espiritismo inglês. Então fica esse debate, né, aí. Então, o que parece para a gente estranho é isso, que um grupo de espíritos e de espíritas anglo-saxões, né, americanos, que ele chama aqui, né, americanos, ingleses, até hoje você pode ver que o espiritismo na Inglaterra, que o espiritismo na América, ele é um pouco diferente do espiritismo no Brasil. Eles aceitam que o médium cobre. É muito comum você ver na Inglaterra, você ver nos Estados Unidos, a cobrança, né? Essa cobrança para você nas reuniões, aquela coisa do profissional, né? Do profissional trabalhando para fazer. Ele fala espiritismo anglo-americano, né? Que é o inglês e o americano. Tem muito filme, né? A pessoa, a casa, filme americano, a casa está assombrada. Lembra daquele filme da garotinha, que minha mente está terrível, né? Famosíssimo, né? Que de frente para a televisão aparece o espírito. Poltergeist, né? Ghost também, né? Tem aqueles do Poltergeist que eles vão contratar uma equipe para vir fazer um trabalho de desobsessão na casa. É muito comum nos Estados Unidos. Você até encontrar esse tipo de profissional. E muitas vezes ele é médium. É um médium mesmo, que faz esse serviço profissional.
Já esse espiritismo de Kardec, que Kardec traz da espiritualidade superior, e vem isso bem claro, não se aceita isso. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, lá na Europa, você vai encontrar esse tipo de coisa. Esse espiritismo que o médium pode cobrar. Já aqui, então Kardec era totalmente contrário a isso. E a espiritualidade que acompanhava Kardec afirmava a reencarnação, ao contrário dos ingleses. Eu não sei hoje, mais de 100 anos depois, se o espiritismo anglo-saxão, o americano, continua. Eu acredito que não. Eu acredito não. Pelo menos o americano, as coisas que o Bira conversava, eu acho que eles já aceitam. Agora, os ingleses, eu não sei. Eu acredito que até já aceite, porque muitos espíritas vão fazer palestras lá na Inglaterra, né? E eu acredito que eles tenham mudado de opinião. Mas olha como esse tema é um tema que naquela época era muito polêmico. E o interessante que a gente vê que Kardec foi muito criticado pelos próprios espíritas ingleses, porque eles disseram que Kardec tirou essa ideia do diabo, né? Tirou essa ideia da reencarnação do diabo, que era uma ideia deprimente, lamentável, a história da reencarnação. Mas Kardec sustentou isso, e eu acredito que seja porque, como disse o Arthur Conan Doyle e o Exakov, essa ideia de Kardec da reencarnação foi muito aceita na França. E eu acredito que ela tenha predominado sobre as outras ideias, né? Da mesma maneira que a ideia da reencarnação trouxe esse racha, da mesma maneira aconteceu com a história do corpo fluídico do Cristo, que até hoje é um probleminha que tem aí, que divide opiniões entre os espíritas, né? Tem aqueles espíritas que aceitam, são os chamados rustenguistas, que aceitam o corpo fluídico do Cristo, e outros que seguem Kardec e que não aceitam. Mas são todos espíritas. Como naquela época, os espíritas ingleses não aceitavam a reencarnação e os franceses aceitavam. Hoje, um grupo de espíritas aceitam a teoria do corpo fluídico e aqueles que estudam Kardec seriamente não aceitam. Porque eu acho difícil. Quem estuda Kardec e vai estudar a Gênese, e na Gênese está lá uma ideia contrária ao corpo fluídico, dizer que é espírita. Como é que ele aceita o corpo fluídico se na Gênese diz que não? Quer dizer, eu aceito tudo até o último capítulo desse livro da Gênese que fala contra o corpo fluídico. Quer dizer, eu estudo até o capítulo 14, mas na penúltima item eu pulo para o 15. E é como se aquele item ali, onde Kardec fala de forma contrária ao corpo fluídico, não existisse. Uma coisa que não dá para a gente entender. Mas são os espíritas, né? Então, essas teorias... Mas nós acreditamos na transmigração das almas, não acreditamos na mentopsicose, não aceitamos, e também não aceitamos a ideia que Kardec traz para a gente. Dai de graça o que de graça recebeste. E também não podemos, como Kardec deixou bem claro, ficarmos presos às questões dos fenômenos, né? Querendo só reunião de materialização, deixando os estudos doutrinários de lado. Isso não podemos aceitar. Então, nós vamos... Alguém gostaria de falar alguma coisa? Rose, Oi, pode falar. Eu fazia uma observaçãozinha nesse texto, né, que a gente leu ainda há pouco. O indivíduo que vem com as argumentações lá da Inglaterra, né, diz que nenhum espírito declarou a existência da reencarnação. Aí a gente pode dizer até na brincadeira, eu acho que ele faltou essa aula. Não, mas ele falou... Porque lá no livro dos médiuns é dito... Mas ele falou... Kardec
que alerta sobre as comunicações dos espíritos, que pode haver dissimulação, pode haver todo tipo. Então, Mas essa situação, pô, presta eles... atenção, os distintos médios ingleses. Isso. Mas repare, os espíritos que falaram através dos médios ingleses. Então, ele está dando mais valor a que os espíritos que falaram através dos médios ingleses falaram. O que os falaram através dos médios franceses, ele não aceita. Entendeu? Não, e é isso. Mas a comunicação desse espírito pode não ser fidedigna, né? Ele está se baseando numa declaração de um espírito e, de repente, o espírito mesmo não aceita, não tem esse entendimento, então ele se baseou numa coisa. O livro dos médios alerta sobre isso. Mas aí, né, ele está puxando a sardinha para os médios ingleses. Querendo dizer que os médios ingleses são mais fidedignos que os outros médios. Tanto que ele usa o termo, os distintos médios ingleses. Os outros não são distintos. Que ele usa esse termo. Quer dizer, até assim, os sinceros médios ingleses, como se os outros não agissem com sinceridade, né? Distintos quer dizer os homens de bem. Isso. Igual eu vi essa semana uma figura candidata, um distinto senhor candidato ao presidente da República, onde ele disse assim, que a minha esposa, que é uma senhora muito bem nascida, se dedica, ele diz assim, apesar da minha esposa ser uma senhora muito bem nascida, ela se dedica à causa dos pobres. Aí eu fiquei pensando, o que é para ele uma senhora muito bem nascida? Aí eu descobri depois, ela é uma mulher muito rica, que apesar da esposa dele ser uma senhora muito bem nascida, ela se dedica à causa espírita. Eu falei, então eu sou uma mulher muito mal nascida, porque meus pais eram pobres. Entendeu? Ele quis dizer isso, que a esposa dele, que era uma senhora muito bem nascida, apesar de ser uma mulher muito bem nascida, se dedicava aos pobres. Então, quem não nasceu em berço rico é muito mal nascido. É o caso dos distintos médios ingleses. Quem não é inglês não é um distinto médio. E aí o que é isso? Preconceito. Né? É o preconceito. Então, gente, já que nós somos distintos também, nós vamos dar uma paradinha agora, agradecendo a Deus pela oportunidade dos nossos estudos, do nosso aprendizado, né? Que nós todos possamos ir retirando das nossas mentes esses preconceitos que atrapalham a nossa caminhada, o nosso processo evolutivo. E agradecer a Deus pela proteção que temos recebido. Então, daqui a 10 minutinhos, tá bom, Denise? Nós retornamos com o estudo do livro Memória de um Suicida, e hoje nós temos a nossa palestra pública com o nosso irmão Paulo Brandão, que vai falar sobre o quê? Renascimento. Um tema do livro Religião dos Espíritos. Olha só, está tudo muito bem certinho, né? Então, dá uma paradinha agora, para dar respiradinha.